Me formei e agora? Durante as oficinas que eu tenho realizado com professores, eu tenho me deparado com alguns relatos de insegurança dos professores ao chegar na sua primeira sala de aula. Eles relatam que tem um espaço vazio entre a teoria acadêmica e a realização da prática. É lógico que prática a gente só vai adquirir praticando, mas a gente pode trazer algumas informações, ter alguns apoios, né, que a gente vem desenvolvendo então no decorrer do curso. Eu recebi duas mensagens nas redes que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Estou cursando licenciatura em Geografia e gostaria de saber como um professor organiza o seu material para passar aos alunos. Devo ter um arquivo separado com todo o conteúdo organizado com os temas? Como faço essa organização para meu início de carreira? E o outro professor, sou professor de ciência da rede pública. Estudo muito, converso com outros professores, busco informação nas redes sociais, tenho aprendido muito com você, mas me sinto muito insegura. Você pode me dizer mais ou menos quantos anos de experiência a gente pega o jeito? No seu caso, levou quanto tempo? Às vezes acho que cobro muito de meus alunos e me sinto frustrada. Nunca sei se é um comportamento da idade ou se é indisciplina. Em um conselho de turma, ouvi da direção que preciso ter mais domínio da turma. Você pode dar mais algumas dicas sobre isso? Então eu preparei esse blog para responder essas duas questões e compartilhar um pouquinho da minha prática e da minha experiência na sala de aula. Para quem não me conhece, meu nome é Gleice, eu sou mestre em educação, arte-terapeuta, neuropsicopedagoga e professora da rede municipal do Rio de Janeiro, do Ensino Fundamental 1. Então, respondendo a essas questões. Primeiro, cada pessoa vai levar um tempo, porque vai depender da experiência, da vivência e da forma com que esse professor entra numa sala de aula. Então, durante os cursos que eu preparo, quem já fez curso comigo sabe que o primeiro momento do curso é um olhar para si, né? Então, primeiro eu vou trabalhar através da pedagogia social, através da pedagogia sistêmica, trazer o professor para um olhar para ele, uma reflexão para ele. Isso vai fazer toda a diferença da postura do professor na sala de aula. A segunda questão é essa fala que ela ouviu no conselho de classe, né? Você não tem domínio de turma. O que é ter domínio de turma? É você ter uma turma toda sentada, enfileirada, todos quietinhos? Isso significa que você tem domínio e que as crianças estão no processo de aprendizagem? Acho muito difícil, assim. Às vezes você vê isso, as crianças, é muito comum em escola você ver, né? As crianças todas quietinhas, enfileiradas, o professor ali junto. O professor sai, a criança vai para outra turma, o professor não tem esse domínio e a criança tem um comportamento totalmente inadequado. Então eu acho que eu trocaria esse domínio de turma por um trabalho de motivação, de acolhimento, de participação e trabalhar a educação socioemocional para que a criança tenha o seu autocontrole. Quando a criança adquire o autocontrole através da educação socioemocional, o professor não tem que estar nessa função de controlar nada nem ninguém, né? Então a educação ela passa a ser um processo participativo, colaborativo. E aí, trazendo aqui para o planejamento, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, assim, o meu planejamento, eu planejo a minha aula com duas bases bem sólidas. Primeiro, é ter comigo sempre o currículo do município. Então, eu imprimo o currículo, eu estou no Rio de Janeiro, então eu imprimo o currículo do Rio de Janeiro, eu estudo esse currículo, eu leio qual é o currículo, eu vou na BNCC, eu imprimo quais são as competências e as habilidades também da BNCC. O currículo ele é construído a partir da BNCC, então eles estão se dialogando, mas eu olho também para a BNCC e olho para os meus alunos. Então a primeira coisa que eu faço quando eu pego uma turma é fazer uma diagnose na primeira semana. Então eu faço uma diagnose para saber como eles estão
de conteúdo, de aprendizagem. Eu faço várias atividades de educação socioemocional para saber como eles estão emocionalmente, né? Eu crio um espaço para rodas de conversa. Então, as crianças logo na primeira, segunda semana de aula, elas apresentam temas que elas querem trabalhar dentro da sala de aula, e a partir desses temas que eles trazem, eu faço um planejamento integrando os conteúdos trazidos no tema com os conteúdos que eu preciso trabalhar a partir do currículo do município, a partir da BNCC. Então você entende que eu trago as crianças para esse planejamento. Eles passam por um papel mais de protagonista, de decidir o que eles querem estudar. E eu vou costurando isso. E aí eu vou depois compartilhar minha tela para mostrar para vocês algumas ferramentas que eu uso, alguns formulários. Eu tenho um plano, que é um plano do ano, que eu chamo de um esqueleto, e eu trabalhei esse plano com o terceiro ano, com o quinto ano, com o projeto. É um plano onde eu trabalho música, arte e um pouco de história, de algumas questões que eu acho importante que a criança conheça. Então, por exemplo, nesse meu plano eu tenho 2 livros que eu trabalho no semestre. Então tem um semestre que eu trabalho o livro da Malala, que é a história da Malala, que eu vou intercalar com o Dia da Mulher, eu vou intercalar com a questão dos sonhos, com a questão dos direitos humanos, que eu tenho que trabalhar também na BNCC e no currículo. E um outro livro é um livro que eu trabalho sobre a história da artes na França. Então eu vou intercalar esse livro, essas histórias também com geografia, né, para conhecer os continentes, saber onde a Malala onde aconteceu toda essa história com a Malala, né, conhecer o Paquistão, conhecer a França, trabalho de Van Gogh. Então eu trabalho Portinari, mas eu não sou professora de artes, e eles até têm. Mas eu trago isso porque a partir disso eu estou trabalhando texto, eu estou trabalhando artes, eu estou trabalhando matemática. Então eu tenho um plano maior. E dentro desse plano maior, eu vou desenvolver o meu planejamento diário, né? Então eu tenho um caderno, e aí dentro do meu caderno eu tenho o planejamento diário. Não sei se está para vocês estarem olhando, mas depois eu vou mostrar uma foto no computador, onde eu coloco o meu dia a dia. Então, segunda-feira eu vou trabalhar, né, matemática, história, e aí eu estou trabalhando aqui o texto que eu vou trabalhar com eles, né, as atividades que eles vão fazer. Então, se eu tiver que imprimir do livro, eu imprimo, eu colo. Então, aqui eu tenho o que eu estou trabalhando com eles no meu dia a dia, que está dentro desse planejamento maior. E dentro desse planejamento maior, podem ocorrer mudanças. Por exemplo, eu peguei um texto de um livro que era um fragmento de um livro maior, e aí as crianças adoraram esse que era um capítulo desse livro, e aí eles adoraram, falaram, e aí, professora, não tem um restante? E eu não tinha, porque o livro só trazia aquele fragmento. E aí eu fui olhar o livro tinha um preço viável, eu comprei o livro. E eu comecei então a ler o livro para eles, no lugar da literatura da Malala, porque chamou mais atenção. Chama Diário de Pilar, que é o Diário de Pilar na Amazônia. Então aí eu trouxe isso para as questões das queimadas, o que está acontecendo com a Amazônia. Então eu fui amarrando, saiu fora do meu planejamento original, mas está dentro do que as crianças estão querendo, do interesse das crianças. Então isso é uma questão que eu queria trazer para vocês. A BNCC eu vou compartilhar depois com vocês um link que você acessa e você tem, então ali, além das competências, você tem uma grade, um documento no Excel com todas as habilidades e as competências para o teu ano. Então, sugestões de atividades, é muito interessante esse material, é só você clicar e baixar para o seu computador. Então, aqui eu estou trazendo um pouquinho da questão do planejamento, assim, como é que você planeja, então, no seu dia a dia. Então, a primeira coisa que eu faço é isso. Cheguei, primeiro dia de aula, faço uma diagnose no primeiro, segundo, terceiro dia, todas as crianças desenvolvem aquela diagnose. Eu já tenho aí um olhar para o que elas estão trazendo de conteúdo. Faço algumas atividades de educação socioemocional,
para trabalhar sonhos, para construir planos. Eu já começo a trazer para as crianças para uma questão de trabalho em grupo. Faço rodas de conversa, as crianças trazem para mim o conteúdo que elas querem trabalhar, temas que elas querem conhecer do universo delas, dúvidas. Pego o currículo do município, estudo o currículo do município, estudo a BNCC para aquele ano, dou uma olhadinha no ano anterior, dou uma olhadinha no ano seguinte, para que eu possa amarrar esses saberes, e aí eu tenho já o meu planejamento maior, e aí eu começo então a construir o meu planejamento, né, do meu caderno. Então, qual é o tema? Qual é o assunto que eu vou trabalhar, né? Quais são as habilidades? E aí aqui o tema é, vou trabalhar fotografia, estou trabalhando literatura, o que você vai trabalhar, né, com a tua turma. Quais as habilidades que você precisa, né, que você quer? As habilidades é o que a criança vai saber fazer no final daquela aula. Então, como você vai trabalhar com ela aquela aula, ela vai sair dali com que habilidades, né? Então, veja que a BNCC não está mais falando de conteúdo, está falando de habilidade. Ela vai saber somar, ela vai saber argumentar, ela vai saber fazer uma leitura mais crítica. Então, quais são as habilidades que a sua aula vai estar levando para a criança? As competências é o conjunto das habilidades, né? É um repertório maior, é você ter as habilidades transformadas numa ação. Então você vai desenvolvendo as habilidades, depois as crianças com essa habilidade transformam numa ação. Então tem competência para organizar um seminário, tem competência para fazer uma pesquisa. E aí os recursos que você vai trabalhar são as ferramentas. Então, por exemplo, eu uso muito Data Show, o computador. Se a escola tem um computador, eu uso o computador da escola. Se a escola não tem, eu uso o meu pessoal. Eu, Gleice, gosto de fazer assim. Não significa que isso tem que ser assim. Tem professor que não concorda com isso, que não leva o seu computador para a escola e tá tudo certo. Eu acabo levando, porque eu gosto muito de usar o computador e nem toda escola tem um computador ou o computador está, né, em boas condições de uso. Mas se você não quer levar o seu computador, você não tem e a escola também não tem, você pode usar outras coisas. Você pode fotografar e você leva foto. As crianças usam o celular das crianças. Eu estou agora, por exemplo, trabalhando entrevista, né? Então, qual é o tema? Na Nínico Portuguesa a gente está fazendo entrevista. Então, as crianças fizeram entrevista, fizeram o roteiro de uma entrevista e estão entrevistando pessoas, moradores antigos, professores que estão na escola há mais tempo. Então esse material é uma junção do tema de língua portuguesa com história, que a gente também está trabalhando resgate de memória, que a gente está trabalhando lembranças, história do bairro. Então assim, você também pode, quando você estuda o currículo, você consegue planejar aulas integradas a partir de projetos. Então as ferramentas são essas, aí as metodologias, que tipo de aula você usa? Você vai usar uma aula expositiva, né, usando quadro, você vai usar questionário, você vai usar folha xerocada, né? Que tipo de aula você está usando? Eu uso muito aulas ativas e participativas, né? Então, eu trabalho muito com projetos. Então, esse exemplo, por exemplo, que eu estou dando, né? As crianças estão entrevistando pessoas. Então, teve uma menina que entrevistou o tio que está morando na França. E aí o tio falou como é que era lá. O outro entrevistou o tio que nasceu na comunidade, uma comunidade enorme aqui do Rio de Janeiro, que é a Rocinha, e que hoje ele está trabalhando e conseguiu avançar na vida, está bem. E ele narra toda a trajetória dele num pequeno vídeo, num documentário que a criança está trazendo. Então, isso, né, são temas e são projetos que eu vou trabalhando. Então, eu trabalho muito com projetos, eu trabalho muito com metodologias ativas, as crianças participando. Então, a gente trabalha muito com rodas de conversa. E aí, a avaliação, que é a verificação do aprendizado, né? Então, avaliar uma turma não é fazer prova, não é fazer teste. Avaliar uma turma é você dar um tempo inteiro
junto com eles, medindo qual foi o aprendizado com aquilo. Então, por exemplo, eu quero avaliar conteúdo. Como eu faço avaliação de conteúdo? Eu faço jogo de bingo. Então, as pedras seriam as questões, as perguntas, e eles recebem uma cartela, às vezes eles mesmos copiam no caderno, né, como se fosse uma cartela de bingo, só que em vez de ter número, vão ter respostas, ou palavras ou frases. Então, se eles têm ali 10 respostas, eu vou falar para eles, eu vou cantar 13 questões. Se ele tem a resposta, ele vai colocar ao lado o número da questão que eu cantei. Então, eu falo, capital do Rio de Janeiro capital do estado do Rio de Janeiro se a criança tem lá escrito Rio de Janeiro, ela vai colocar o número 1, né? E aí a criança vai colocando as respostas. Depois eu tenho ali uma variação, uma verificação. Uma outra forma que eu faço que eles adoram, eu peço que todo mundo fique em pé e eu vou falar frases. Se for verdadeira, eles ficam em pé. Se for falsa, eles têm que agachar. Então, quando a criança está muito tempo sentada, que eu vejo que eles já estão ficando assim, mais agitados, eu faço isso. E aí eu falo a frase e eles precisam ouvir, saber se é certo ou errado e fazer o movimento. Então, eu estou trabalhando memória, eu estou trabalhando avaliação de conteúdo, eu estou trabalhando reflexo, eles se divertem, fica animado e eu vou percebendo quem sabe e quem não sabe. Né? Então, se todo mundo ficou em pé e a resposta não era aquela, eu sei que eu preciso então trazer. Aí a gente fala qual era a resposta certa. E aí, com isso, as crianças vão absorvendo o conteúdo e eu estou avaliando. Eu não preciso fazer uma prova, eu preciso fazer um teste. Né? E aí, depois, eu trabalho muito com seminário. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o sistema do corpo humano e vão apresentar. No bimestre passado, as crianças fizeram um biomapa, que é uma atividade que você traz o olhar para o território. Depois eles fizeram uma maquete, construíram uma maquete e trouxeram as histórias do bairro através daquele mapa, através daquela maquete. Né? Fizemos uma reflexão da questão da sustentabilidade daquele território. Então, tudo isso são atividades avaliativas e que eu posso estar oferecendo nota. Então, eu acho que uma das questões que eu respondi de todo mundo, acho que foi isso, né? A pessoa pergunta se ela deve organizar por temas ou não. Então, eu sou professora do primeiro segmento. Eu não organizo por temas. Eu tenho esse planejamento maior e eu vou fazendo o planejamento. Eu tenho um planejamento que eu faço mensal, que eu entrego para a direção, que aí eu sigo essas questões aqui. Então eu faço um de português, um de história, um de geografia, mensal, e eu faço o meu diário com o que eu estou trabalhando dentro. E agora, quem é professor do segundo segmento, então a pessoa é só professora de geografia e ela tem o conteúdo todo que ela vai trabalhar em geografia para aquela turma, eu acho que ela pode sim ter um caderno com esse conteúdo separado e ela vai trabalhando isso com as crianças, mas eu acho que ela não pode engessar, né? Ter isso de uma forma mais flexível. Eu acho que a questão da insegurança é uma questão que você vai trabalhar com o tempo, na medida que você estiver dentro da sala de aula, você vai aprendendo e você vai conhecendo a sua turma, essa insegurança vai diminuindo. Agora, eu acho que tem questões que tem ferramentas que você trabalha para amenizar essas questões, né? Então, nos cursos que eu tenho dado para os professores, eu trabalho muito comunicação não violenta, educação socioemocional, mindset, que são ferramentas que estão aí, abordagens teóricas que a gente traz para o nosso dia a dia e ajuda para que a coisa flua, para que a aula seja uma aula participativa interessante. Então agora eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador para mostrar algumas ferramentas que eu tenho trabalhado, alguns formulários para poder ficar mais ilustrativo isso que eu estou falando para vocês. E aí, por falar em planejamento, uma questão que a gente precisa muito considerar é o quanto o planejamento te ajuda a trabalhar a indisciplina em sala de aula. Então,
você fazer um bom planejamento, esse planejamento estar amarrado com as crianças estarem se sentindo fazendo parte disso, faz com que você tenha uma sala participativa com alunos motivados e isso ajuda muito a trabalhar a questão da indisciplina. Então, quando a gente pensa em planejamento, a gente também pensa nessa questão, assim. Se você chega na sua sala sem ter um planejamento bem feito, um planejamento que não dialoga com as crianças, um planejamento que você fez de cima para baixo, que as crianças não têm condições de atingir ou de desenvolver aquelas habilidades, você vai ter crianças correndo pela sala, crianças falando o tempo inteiro, crianças não participando. Então, quando a gente fala em disciplina, a gente precisa também falar de um bom planejamento. Um planejamento feito com um olhar para a turma, a partir de uma diagnose bem feita, a partir de temas e assuntos que dizem respeito ao interesse das crianças. Então, agora eu vou compartilhar com vocês um pouco a tela do meu computador para mostrar aqueles formulários que são as ferramentas que eu utilizo no meu planejamento e também mostrar para vocês o link da BNCC que eu vou deixar aqui também na informação do vídeo. E se vocês quiserem esse material que eu vou mostrar aqui, é só deixar aqui um eu quero e o e-mail ou o WhatsApp por onde eu possa estar encaminhando. Se não quiser colocar aqui essas informações, manda pra gente no privado que a gente encaminha para vocês, tá bom? Então vamos lá rapidinho. Esse aqui é o endereço da BNCC para você fazer esse download. É um material que foi pensado para ajudar na elaboração dos currículos. Então, é download basenacionalcomum.mec.gov.br. E aí você tem educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então você vem aqui, no caso, né, eu seria para todas as matérias, e eu vou colocar aqui o ano, no meu caso é o 6º ano, e vou fazer um download. Esse material vai levar um tempinho para baixar, e aí depois você tem, eu já deixei aqui, para facilitar, o material, né, da base comum, e aí você tem língua portuguesa, o ano, né, e aí qual é os campos de atuação, então as práticas de linguagem, os objetos de conhecimento e as habilidades. Então isso aqui auxilia muito, gente, mas muito na hora de fazer o seu planejamento, principalmente aquele planejamento que você, né, tem que estar atendendo a essas questões para entregar para a coordenação pedagógica, enfim. E também para o seu dia a dia, isso te dá uma confiança no seu planejamento. Então esse aqui é um do material que eu quero mostrar. Os outros são os formulários que eu... Então, aqui é o planejamento que eu coloquei para vocês, que eu chamo de esqueleto, né? Então, eu tenho... Isso aqui foi feito para o 5º ano, tenho o 1º bimestre, 2º. Então, eu tenho o projeto Malala, a menina que queria ir para a escola. E aí eu tenho o livro Malala, eu vou ler no 1º e no 2º bimestre, e aí eu vou trabalhar artes, então aqui eu estou trabalhando colagem, giz de cera, porque eu estou trabalhando concentração, porque eu estou trabalhando a escrita, né, trabalhando para a criança melhorar a letra. Às vezes eu pego a criança no 5º ano com uma letra muito ruim, então trabalhar essa coordenação motora fina para melhorar a letra, a partir de pintura e de colagem. E aí eu trabalho Alfredo Volpi e as bandeirinhas, e aí eu trabalho também cartão pop, a partir das imagens ilustrativas do livro da Malala. Música, eu trabalho Vinícius de Moraes e Luiz Gonzaga. Então, as crianças no primeiro momento têm muita resistência a esse tipo de música, acham graça, não acham que é ruim, mas todos os dias eu faço um período de relaxamento e a gente ouve um pouquinho dessa música, e durante as atividades de artes a gente também faz ouvindo as músicas, e eu trabalho as letras de músicas lá no português, né, porque também lá eu estou trabalhando letra de música.
Em ciências, eu vou fazer, eu junto com língua portuguesa e matemática, e aí eu trabalho o ambiente em que vivemos, rumo à sustentabilidade, trabalho um pouco a questão do lixo, né? E aí vou trabalhando em cima do caderno pedagógico. As crianças jogam muita comida fora no refeitório, então eu trabalho essa questão, né, do desperdício alimentar, da questão da sustentabilidade. Na geografia eu vou fazer então um trabalho olhando para a questão geográfica e os pontos de referência, a atividade, né, eu trabalho a questão do dia do índio, né, o que seria índio, e aí trago a história e vou trazer um referencial dos povos indígenas. Às vezes eu convido pessoas que eu conheço, que são indígenas, para gravar um vídeo, gravar um áudio, mandar para as crianças, então eu vou trazendo isso. E aí eu tenho aqui, né, eu trabalho com Monet, às vezes eu trabalho Renoir, às vezes eu trabalho Van Gogh, então isso aqui muda um pouco, né, o corpo humano. Então é um esqueleto que eu trago essas habilidades e essas competências que eu acho que são importantes a criança ter um olhar, né, para o seu território, entender onde está, conhecer um pouquinho dos continentes. O outro formulário que eu gostaria de mostrar para vocês aqui já é o planejamento mensal ou quinzenal, nesse caso aqui ele é quinzenal, que eu entrego para minha coordenação. Então eu coloco aqui as habilidades, o objeto de conhecimento e as atividades que eu vou trabalhar. Então, língua portuguesa, matemática, ciência, geografia e história. Então aqui tem quais são as habilidades que as crianças, isso aqui é a partir do currículo e a partir da BNCC, o objeto de conhecimento e o que eu estou trabalhando. Caderno pedagógico, se eu vou usar algum vídeo, eu coloco o link para ele olhar aqui, né? E aqui, basicamente, estou trabalhando caderno pedagógico. Aqui no Rio de Janeiro, as crianças recebem esse caderno pedagógico, que é uma apostila. A gente usa muito esse material. Eu gosto muito de usar também os livros que o governo federal disponibiliza nas escolas. Então, eu também trabalho com os livros e pego outras informações e vou linkando isso, como eu já falei lá na frente para vocês. Aqui um material para diagnose. Então as crianças estão chegando, eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, como é que elas estão lendo. Se estão lendo fluente, com pontuação, fluente, sem pontuação. Tem criança que ela lê fluente, mas ela não respeita nenhuma pontuação ou coloca a pontuação no lugar errado. Tem criança que lê palavra por palavra, e aí eu vou marcando, e aí eu vou trabalhando com essa criança a questão da leitura. Então, a gente tem um momento, que é o momento onde eu leio para elas. Então, esse livro da Malala, agora o livro da Diário de Pilar, eu leio. São todos os dias, quando está no finalzinho da aula, uns 10 minutos, 15, eles guardam o material, e aí é o momento que eles vão parar para ouvir essa leitura, e a gente, né, eu leio um pedacinho, um capítulo, dependendo do livro, todos os dias. Aqui, planilha de notas, né? O nome das crianças, e aí matemática, português, o teste, e aí lembrando que não necessariamente esse teste é um teste escrito, pode ser um teste feito através do bingo, através do jogo dos corpos, eu chamo de jogo de corpo. São formas de eu estar avaliando, seminário, trabalho em grupo, construção da maquete, construção do biomapa. Eu procuro muito trabalhar dessa forma, e avaliar a participação na sala de aula, né? A criança que vai no quadro, eu passo olhando o caderno, então eu acho que, e faço uma avaliação coletiva. A gente faz, por exemplo, no caso do seminário, no caso da maquete, se é trabalho em grupo, como é que foi o trabalho em grupo, quais foram as dificuldades, quais foram os aprendizados, que nota que vocês têm que dar. Uma outra coisa que eu faço com as crianças, que é a avaliação, que é a questão da autoavaliação. Eles recebem um cartão que tem um quadradinho para cada dia do mês, dividido por semana, então são 5, né, 10, 15 e 20, são 4 semanas. E aí ali a gente definiu quais seriam o comportamento da criança na sala, assim. Para a gente avançar, para a gente conseguir chegar, e aí tem algumas metodologias que eu faço, que já até tem um vlog que eu explico melhor.
a criança, então eles criaram uma legenda, o sol é se eles alcançaram, um sol com nuvens se foi mais ou menos, e chuva se eles não conseguiram alcançar. E eles definiram o que eles precisariam atingir para que a turma conseguisse ter uma aula, né, tranquila, com um comportamento legal, sem prejudicar o colega, respeitando os professores. Agora na pandemia, uso correto da máscara, né, não se aglomerar, ter cuidado com o material. Então a gente usa o material precisa ser, a gente passa álcool antes de passar o material para o colega, a gente tem uma caixinha que a gente coloca o material usado, aí eu vou lá, desinfeto com álcool e ponho de novo para uso. Então ter essa atenção. Se eles conseguem fazer isso, eles desenham o sol, e aí vai seguir na legenda, eles que fazem isso, né? E aí no final da semana a gente faz uma avaliação sobre como é que foi o comportamento. Então tem criança que estava nuvem, depois ficou só sol, tem criança que era sol e ficou nuvem. Por quê? O que aconteceu? Cada criança. Então eu paro na sexta-feira, deixo um tempo de aula para a gente fazer essa avaliação, que é conjunta, que é uma autoavaliação que eles fazem e eu só vou facilitando esse processo. Então esse seria mais um. E aqui, planilha. Aqui, essa planilha eu acho muito interessante. Eu fiz uma adaptação de um curso que eu fiz. Então, eu coloco o nome da criança. E aqui, em cima, eu coloco o conteúdo que eu trabalhei naquele teste, né? Aí é um teste para trabalhar conteúdo, né? Ou as habilidades, né? Dentro do conteúdo da apostila. Então, se a criança, eu estava trabalhando, por exemplo, tabela, conseguiu interpretar, consegue fazer tabela, consegue desenvolver um problema com um grau mais avançado, trabalhar as medidas, trabalhar horas, sistema monetário. Se a criança errar, eu marco um X aqui. Então eu faço isso com todas as crianças pela avaliação. Aí é um teste escrito. Então eu vou marcando. No final, quando eu olho, eu tenho assim, uma visão geral da turma. Todas as crianças, ou 70%, erraram tabela. Então, esse conteúdo não ficou claro para a turma inteira. Ou então, não, apenas 4 crianças erraram tabela. Então, essas 4 crianças precisam ter um reforço em tabela, né? E é assim para cada um. No final, você realmente tem uma visão de como é que está a sua turma. E aí você consegue ir trabalhando essas habilidades, melhorando essas competências. Então esse é o material que eu realmente gosto muito de usar para eu poder estar monitorando, né, essas habilidades das crianças. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter. Eu acho que quando a gente faz um planejamento, a gente tem que ter um olhar diário. Planejar é você conseguir olhar a coisa como um todo. Se você não tiver esse olhar, se você não ampliar isso, você vai fazer um planejamento Frankenstein. Você vai ficar fazendo pedacinhos de coisas e emendando, e aí a criança não consegue entender o processo todo. Então, assim, fechando esse blog, porque já está ficando, né, grande, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ter um olhar amplo, olhar para a BNCC, olhar para o currículo e olhar para a criança, né? Olhar para o seu estudante, ouvi-lo, perguntar o que ele quer fazer. Vocês acham que a gente consegue fazer isso? Né? Mas, professora, então eu vou deixar a Gleice que eles me guiem. Não que te guiem, mas que caminhem junto de você, né? Caminhem ao seu lado, porque esse processo é um processo de aprendizagem dele, né? E a gente precisa quebrar esses paradigmas, a gente precisa avançar e perceber que nós cada vez mais precisamos estar no lugar de facilitador do saber, não de quem leva e impõe um saber, né? Como diz Paulo Freire, ninguém ensina nada a ninguém, né? Você facilita esse processo. Então, eu espero poder ter compartilhado com vocês um pouquinho sobre isso. Depois quero falar um pouco mais sobre avaliação, sobre projetos. A gente já tem aqui um vlog falando sobre ensino híbrido e metodologias ativas. Então, se você não assistiu, assiste, porque lá eu estou falando sobre algumas formas de trabalhar projetos, trabalhar a partir de problemas, que é a forma com que eu acho muito rico trabalhar. Se você gostou, curte. Se você achar que vale compartilhar com alguém, compartilhe.
Se você ainda não segue a gente aí nas outras redes sociais, passa lá, porque a gente está postando diariamente informações e conteúdos voltados para professor, para educador. Então, gratidão por você ter chegado até aqui. A gente se vê por aí. Tchau!